Olá, meus caros alunos! Voltamos com a terceira parte da aula Farmacologia Colinérgica. Vamos agora falar sobre os agonistas indiretos. Os agonistas indiretos são aqueles fármacos que não vão agir diretamente no receptor, mas eles de alguma forma vão aumentar as concentrações de acetilcolina. Eles vão fazer isso porque eles vão inibir a enzima acetilcolinesterase. Por isso que eles são chamados de anticolinesterásicos, certo? Então vamos ver como é que eles funcionam. Então nós temos aqui o metabolismo da acetilcolina. A acetilcolina depois que ela é liberada, depois do impulso nervoso, ela vai chegar na sinapse, né? vai cair na fenda sináptica e vai agir nos seus receptores, sejam eles muscarínicos ou sejam eles nicotínicos. Mas depois de algum tempo, a acetilcolina precisa ser degradada. E ela vai ser degradada pela enzima acetilcolinesterase. E ela vai degradar a acetilcolina em dois compostos. Vai degradar ela em acetato e também em colina, seus compostos originais. O que é que os fármacos anticolinesterásicos vão fazer? Os anticolinesterásicos eles vão inibir a enzima acetilcolinesterase, fazendo com que os níveis de acetilcolina permaneçam elevados por muito mais tempo. Então, nós temos o aumento dos níveis de acetilcolina na fenda sináptica, resultado da inibição da sua degradação. Resultado da inibição da degradação pela acetilcolinesterase. Bem, nós temos dois tipos conhecidos de colinesterase. A acetilcolinesterase, que é encontrada no líquido cefalorraquidiano, encontrada na fenda sináptica entre o neurônio pré-ganglionar e o pós-ganglionar, e é encontrado também na junção neuromuscular das sinapses colinérgicas, lá onde a acetilcolina vai agir na placa motora, né? Então, a função da acetilcolinesterase nessa localização é regular as concentrações de acetilcolina livre nas terminações colinérgicas. Mas existe um segundo tipo de colinesterase, que é a butirilcolinesterase. A butirilcolinesterase é encontrada no plasma e nos tecidos, como fígado, pele, cérebro, musculatura lisa e musculatura gastrointestinal. E ela tem por função inativar substâncias que estão localizadas no plasma e que têm uma estrutura parecida com a acetilcolina, né? Mas os fármacos que nós veremos nessa aula, pelo menos nessa parte da aula, serão os fármacos que vão inibir principalmente a acetilcolinesterase. Então, os fármacos vão inibir principalmente a enzima acetilcolinesterase. Então, vamos ver onde é que essa enzima se localiza. Então, a acetilcolinesterase é uma enzima de membrana. É uma enzima que é localizada na membrana plasmática do neurônio pós-ganglionar ou pós-sináptico, né, se a gente preferir assim. Então, nós podemos observar aqui a acetilcolinesterase nessa localização e nós temos aqui a acetilcolina que vai agir em seu receptor pós-sináptico. Então, a localização da enzima acetilcolinesterase é muito próxima do receptor da acetilcolina, seja ele muscarínico, seja ele nicotínico. Então, quando a acetilcolina age no seu receptor, por algum momento ela entra em contato com a sua enzima e a enzima degrada a acetilcolina, certo? Então, os antagonistas colinérgicos, os antagonistas, melhor dizendo, da acetilcolinesterase, eles vão bloquear a enzima, né, localizada aqui bem próximo dos receptores da acetilcolina. Então vamos dar uma olhada como é a estrutura dessa enzima, a estrutura da acetilcolinesterase. Como eu havia falado, ela é uma enzima de membrana. Para ser enzima de membrana, ela precisa estar ancorada na membrana. E quem ancora essa enzima na membrana é o colágeno. Então aqui nós temos o colágeno ligando a acetilcolinesterase, né, à membrana plasmática do neurônio pós-sináptico, né? Só que cada colágeno consegue ligar a pelo menos 3 enzimas diferentes, formando uma espécie de árvore, uma árvore ligada pelo colágeno, né? Então nós temos aqui o colágeno, aqui nós temos uma enzima, uma acetilcolinesterase, aqui nós temos uma segunda enzima, acetilcolinesterase, e aqui uma terceira enzima, uma terceira acetilcolinesterase. Cada acetilcolinesterase possui 4 subunidades.
ou seja, 4 cadeias polipeptídicas. E cada cadeia polipeptídica possui um sítio ativo para acetilcolina. Isso significa dizer que cada enzima é capaz de hidrolisar 4 acetilcolinas ao mesmo tempo, pois ela possui 4 sítios ativos, né? Então, nós temos que a acetilcolinesterase é ligada à membrana plasmática do neurônio pós-sináptico através do colágeno e que cada molécula de colágeno consegue se ligar a 3 enzimas, 3 acetilcolinesterase. Cada acetilcolinesterase possui 4 subunidades proteicas e cada subunidade proteica possui um sítio ativo que degrada uma acetilcolina, certo? Então vamos ver apenas uma dessas subunidades, ou seja, apenas um sítio ativo para entendermos melhor como esse processo acontece. Então aqui nós temos o sítio ativo da acetilcolinesterase. Então esse sítio ativo ele possui 2 regiões, uma região que a gente chama sítio aniônico, e ela é chamada de sítio aniônico porque possui aminoácidos, né, que se carregam eletricamente negativo, né, possuem carga elétrica negativa, é o glutamato e também o aspartato, tem carga elétrica negativa porque apresentam na sua cadeia lateral um grupamento carboxilo, um grupamento ácido. E esse grupo aniônico, obviamente, vai ser atraído por o grupamento aniônico, obviamente, vai ser atraído por grupamentos positivos. E a acetilcolina possui um grupamento positivo. E o grupamento positivo da acetilcolina é justamente o nitrogênio quaternário, o grupamento nitrogênio quaternário da acetilcolina. Ele apresenta carga elétrica positiva e é atraído pela carga elétrica negativa da carboxila, do aspartato ou do glutamato. Esse é o sítio aniônico. Mas a acetilcolinesterase também apresenta um outro sítio, um sítio esterásico. Um sítio formado basicamente por serina e por histidina, que são aminoácidos que conseguem interagir com o grupamento éster da acetilcolina. Lembrando que a acetilcolina ela foi derivada de 2 compostos. A colina, que é esse álcool aminado, né? Por isso que ele apresenta esse nitrogênio quaternário, e o grupamento éster que derivou da acetilcoenzima A. Esse grupamento éster possui uma carbonila que consegue interagir com grupos, principalmente da serina, né? Consegue interagir com a hidroxila, principalmente da serina. Tá? Então, são 2 aniônico que interage com a carga elétrica negativa do grupamento amino quaternário, né? O grupamento N quaternário, e o sítio esterásico que interage com a carbonila do grupamento éster, certo? Mas ainda podemos observar outras características também, né? O grupamento, ou melhor, o sítio ativo aniônico associado à tirosina, aqui do sítio esterásico, ela é responsável pela ligação da acetilcolina à acetilcolinesterase. Então, ela não tem atividade catalítica, apenas consegue ancorar a acetilcolina, ligar a acetilcolina com a acetilcolinesterase. Já os aminoácidos formados pela serina e pela histidina são responsáveis pela hidrólise da acetilcolina. Então, são eles que vão fazer as modificações químicas e quebrar a acetilcolina em colina e grupamento acetil ou acetato. Então, vamos entender como é que esse processo de hidrólise acontece, né? Então, o processo de hidrólise acontece porque a acetilcolina se liga na acetilcolinesterase, mas é o grupo esterásico quem vai fazer isso. Então, nós podemos observar aqui na imagem que a histidina, né, doa elétrons para a serina. A serina é o grupo nucleófilo, por isso que ela vai atrair os elétrons da histidina. E ao atrair os elétrons, ela fica com excesso de elétrons. E esse excesso de elétrons atrai a carbonila da acetilcolina, né? A carbonila da acetilcolina. Por isso que a acetilcolina consegue se ligar à acetilcolinesterase, porque a serina apresenta um excesso de cargas negativas que vão atrair, né, acetilcolina, como a gente pode ver aqui na imagem, né, circulado, acetilcolina ligado à serina. Ok, mas a histidina, ao doar esses elétrons, ela fica com a carga elétrica positiva. E a acetilcolina, ao se ligar à serina, ela fica com a carga elétrica negativa.
Então, essa carga elétrica negativa e essa carga elétrica positiva, elas começam a se atrair, né? E para restaurar a carga elétrica da histidina, essa atração acontece, né? Então, nós temos aqui a ligação da acetilcolina com a serina e, posteriormente, com a histidina. E nesse processo de ligação da serina com a histidina, nós temos o rompimento da ligação entre o álcool, entre o grupamento, entre a colina e o grupamento acetato e o acetil. Então, quando a serina se liga à histidina, nós temos a quebra realmente da molécula. Então, a primeira parte da acetilcolina que é liberada nessa quebra é a colina. Então, a colina é liberada inicialmente. Posteriormente, a água, posteriormente, melhor dizendo, a redistribuição eletrônica faz com que seja liberado também o grupamento, a molécula de acetato, o grupamento, a molécula de acetil. Então, inicialmente é liberado a colina e depois o grupamento acetato, depois a molécula de acetato. Ok? Então, o primeiro anticolinesterásico descoberto foi a fisostigmina. Fisostigmina, ela foi encontrada e foi isolada da fava de Calabar. Isso aconteceu em 1864. Fava de Calabar são essas frutinhas pretas aqui, né? Então, essas frutinhas, elas são ricas em fisostigmina e o Jobs e o Hansen conseguiram em 1864, né, isolar a fisostigmina da fava de Calabar e observaram algumas propriedades importantes, principalmente na ativação do sistema nervoso parasimpático. Por isso que ele atribuiu, né, alguma atividade, né, de ativação ou estimulação colinérgica a essas frutas. Os anticolinesterásicos, hoje, eles são divididos, né, são classificados em grupos químicos, né, utilizando um critério químico, eles são divididos em 3 grupos. O grupo dos álcoois, que é principalmente representado pelo hidrofônio, então o grupo dos álcoois, representado pelo hidrofônio. O grupo dos carbamatos e correlatos, representados pela neostigmina, piridostigmina, fisostigmina, o ambenônio e o demecário. E o grupo dos organofosforados, representados pelo ecotiofato e DFP. Ok? Ecotiofato e DFP. Bem, o grupo dos álcoois é utilizado, tem o uso principalmente na miastenia graves, né? Ilho paralítico e arritmias cardíacas, enquanto que os carbamatos e correlatos têm diversas aplicações, mas principalmente na miastenia graves e também no glaucoma, enquanto que os organofosforados podem ser utilizados, né, principalmente para tratamento do glaucoma. O que é que esses compostos têm em comum, né? Tanto os álcoois, como os carbamatos, como os organofosforados, eles têm em comum o aumento das concentrações de acetilcolina, porque todos eles inibem a acetilcolinesterase. Então, tem em comum aumentar os níveis de acetilcolina por inibição da enzima que vai degradá-los, que é a acetilcolinesterase. E o que é que eles são diferentes? Bem, eles são diferentes principalmente com relação à duração da ação deles. Enquanto que o álcool possui uma ação entre 5 e 15 minutos, o hidrofônio possui uma ação entre 5 e 15 minutos, os carbamatos possuem ação de poucas horas, né? A neostigmina pode durar entre meia e 2 horas, mas outros fármacos, como o ambenônio, pode durar entre 4 a 8 horas. Então, eles podem durar de poucas horas a algumas horas. Já os organofosforados, eles são ditos inibidores irreversíveis. Eles podem durar centenas de horas, né? Então, baseado na duração de ação, na duração do seu efeito, né, os anticolinesterásicos também podem ser classificados de acordo com a sua ação. Então, nós temos os anticolinesterásicos de ação curta, o exemplo é o hidrofônio. Os anticolinesterásicos de duração média é a neostigmina, piridostigmina, fisostigmina, dentre outros. E os anticolinesterásicos irreversíveis, que são os compostos de fósforo pentavalente, né? Os compostos de fósforo pentavalente. E por que os anticolinesterásicos, né, o hidrofônio, por exemplo, os álcools, eles têm uma duração tão curta?
Duração curta principalmente se refere à ligação, à força de ligação desse anticolinesterase com a enzima. Então, ele tem uma ligação muito fraca, então facilmente ele consegue se desligar da enzima anticolinesterase. Então o tempo de ação dele é muito curto, né? Já os anticolinesterásicos de duração média, eles têm uma outra razão para terem duração média. Eles conseguem se ligar com força de ligação razoável. E eles até são degradados pela acetilcolinesterase. Mas eles são degradados numa velocidade muito mais lenta do que a velocidade que a enzima degrada a acetilcolina. Já os anticolinesterásicos irreversíveis, a ligação formada entre o anticolinesterásico e a enzima é uma ligação muito estável, muito dificilmente rompida. Por isso que eles apresentam um tempo de ação muito mais prolongado com relação aos demais. Com relação ao mecanismo de ação, nós podemos ver que a acetilcolina ela consegue se ligar, a gente viu no slide anterior, né, naquela figura, a acetilcolina ela consegue se ligar no sítio esterásico e também no sítio aniônico, né? Se liga nos dois, né? O sítio esterásico ele vai ser responsável por quebrar a enzima, por quebrar o neurotransmissor, e o sítio aniônico é principalmente responsável por ligar ela, por manter ela ligada à enzima, né? Já o hidrofônio é um anticolineesterásico que se liga apenas no sítio aniônico. Por isso que o hidrofônio não é metabolizado. Quem metaboliza é o sítio esterásico, né? Então, ele se liga no sítio aniônico, ele não permite que a acetilcolina se ligue à acetilcolinesterase, porque o sítio aniônico está ocupado, mas pela ligação ser tão fraca, tão lábil, ele rapidamente se desliga e aí a acetilcolinesterase e a acetilcolina pode se ligar à enzima, certo? Por isso que o tempo de ação dele é mais curto também. Já os carbomatos ocupam os dois sítios, o sítio aniônico e ocupam também o sítio esterásico. Dessa forma, eles podem ser metabolizados, né? Só que eles são metabolizados numa velocidade muito mais lenta do que a acetilcolina. Então, eles conseguem ocupar os dois sítios, eles impedem que a acetilcolina se ligue à enzima, mas eles são metabolizados numa taxa muitíssimo lenta. Por isso que eles possuem um tempo de ação bem mais prolongado. Já os organofosforados, eles ocupam apenas o sítio esterásico, ou seja, eles ocupam um sítio que vai degradar a acetilcolina. E eles se ligam à enzima de forma irreversível, com a ligação extremamente estável, né? Isso impede que a acetilcolina possa se ligar à enzima e possa ser degradado, fazendo com que a enzima fique inativa, né, praticamente por todo o tempo de vida, né, pelo tempo de meia-vida dessa enzima. Então, comparando a ação da acetilcolina e de um inibidor reversível da acetilcolinesterase, nós podemos verificar por que o tempo de ação de um e do outro é tão diferente, né? Então, a acetilcolina ela se liga nos dois sítios, se liga no sítio aniônico, se liga também no sítio esterásico, mas a enzima acetilcolinesterase ela consegue degradar a acetilcolina muito rapidamente, né? Pode ver aqui, aproximadamente 0,15 milissegundos, ela consegue quebrar a acetilcolina em seus dois compostos primitivos, né? A colina e o grupamento acetato, né? Que vai ser liberado daqui dessa região, grupamento acetato, ok? Já a neostigmina, ela possui também um local de ligação do sítio aniônico, como a gente pode ver aqui, né? Possui um grupamento amônio quaternário. Também possui a hidroxila responsável pela ligação ao sítio esterásico, então ela também se liga ao sítio esterásico, só que essa ligação aqui, ou melhor, esse grupamento aqui, esse anel benzênico, ele dificulta a quebra da neostigmina pela acetilcolinesterase. Então, realmente, o composto ele vai ser quebrado, né? A gente pode ver aqui, né? Foi liberado aqui o grupamento amino, o álcool aminado, melhor dizendo, e depois vai ser liberado aqui o composto esterásico, né? O composto ligado ao éster. Só que essa quebra ela leva muito mais tempo, aí levando entre meia hora e 6 horas. Né? Então a enzima volta a funcionar, ou seja, ele não é irreversível, mas o tempo para que isso aconteça é muito maior do que quando a acetilcolina está ocupando o sítio da acetilcolinesterase. Análogos da neostigmina, né? Ou melhor, análogos da fisiostigmina, como a neostigmina, apresentam algumas características. Né? A gente pode verificar aqui. Em cima a gente tem a fisiostigmina, embaixo a gente tem a neostigmina. Então, o que é que eles possuem diferentes?
A neostigmina apresenta um outro grupamento metil nessa região, comparado à fisiostigmina. E a neostigmina apresenta essa carga elétrica positiva nessa posição, né? Coisa que não é existente na molécula da fisiostigmina. Okay? Então, o que é que isso traz de diferença entre esses dois compostos? Né? Então, a fisiostigmina ele é mais suscetível à hidrólise química, então ele é mais rapidamente quebrado comparado à neostigmina, e a fisiostigmina atravessa a barreira hematoencefálica, porque não apresenta carga elétrica nenhuma, enquanto que a neostigmina ela é mais resistente à hidrólise e não atravessa a barreira hematoencefálica por possuir essa carga elétrica positiva. Então, é um fármaco que não consegue agir no sistema nervoso central, ao contrário da fisiostigmina, que consegue agir no sistema nervoso central. Né? Já os organofosforados, como é que os organofosforados agem? Né? Então, os organofosforados, né, nós temos aqui alguns exemplos, são os gases do nervo, né, o diflós ou o sarin, são compostos de fósforo quaternário. Né? Então, esse grupamento de fósforo quaternário ele consegue se ligar no sítio esterásico, na hidroxila da serina do sítio esterásico, e essa ligação ela se torna estável, não permitindo que a enzima consiga liberar o sítio esterásico novamente para ligação à acetilcolina. Portanto, aquela enzima ela fica permanentemente ou praticamente permanentemente fica inutilizada para degradar uma nova molécula de acetilcolina. Só que existe uma forma da gente reativar a acetilcolinesterase. Então, vejamos bem, a gente utiliza um organofosforado, por exemplo, ele inativa completamente a acetilcolinesterase. Então, nós teremos a necessidade de degradar a acetilcolina. Afinal de contas, é importante que a acetilcolina tenha uma ação, mas é importante que essa ação acabe. Afinal, um dos principais pontos, um dos principais efeitos da acetilcolina na placa motora é a contração muscular. Você imagine alguém que tenha uma intoxicação por um organofosforado, ou seja, inibição irreversível da acetilcolinesterase, aumento de acetilcolina e contração muscular contínua e permanente. Né? Isso pode causar uma paralisia, né, espástica, principalmente o diafragma. Então, o diafragma se contrai, não consegue se relaxar. A consequência disso é que há problemas respiratórios. Né? Então, nós precisamos fazer com que a acetilcolinesterase seja revertida, seja reativada. E uma das formas da reativação da acetilcolinesterase é utilizando um composto chamado pralidoxime ou pralidoxima. Né? A gente pode ver aqui, nós temos aqui o percentual de atividade da acetilcolinesterase. Quando usamos um organofosforado, nós temos uma redução brusca da atividade dessa acetilcolinesterase. Quando usamos o pralidoxime, nós temos um aumento da atividade da acetilcolinesterase. Não volta exatamente a mesma atividade anterior, mas reverte bastante os efeitos, né, do organofosforado. Só que aqui é um detalhe, pessoal. Precisamos observar em que momento foi administrado o pralidoxime. Aqui está mostrando algo em torno de 30 ou 40, 45 minutos aproximadamente. 40 e 45 minutos aproximadamente. Ou seja, esse tempo houve possibilidade de reativação da colinesterase. Houve possibilidade da reativação da acetilcolinesterase. Isso acontece porque a ligação entre o organofosforado e a enzima ainda não se estabilizou. Ou seja, ela ainda, como se diz na terapêutica, ela ainda não envelheceu. Então, quando essa ligação se tornar estável, não há mais possibilidade de reativar a acetilcolinesterase pelo pralidoxime. Então, isso é uma informação importante, que a necessidade, pode-se utilizar o pralidoxime para reativação da acetilcolinesterase? Podemos, mas precisamos usar isso num tempo hábil, antes que haja envelhecimento da ligação, antes que haja estabilidade da ligação entre o organofosforado e a enzima. Então, como é que isso acontece? Né? Então, pralidoxime e ele reativa a enzima que está ligada a um organofosforado. Então, a gente pode verificar aqui. Aqui nós temos o sítio da enzima, o sítio esterásico. Aqui a serina da acetilcolinesterase. E aqui nós temos o organofosforado. O que é que o pralidoxime faz? O pralidoxime se liga ao sítio aniônico da enzima, né? Se liga ao sítio aniônico, ou seja, consegue
não se liga ao sítio esterásico, apenas ao sítio aniônico, e uma parte da molécula tem elevada afinidade pelo organo fosforado. Ou seja, uma parte da molécula de pralidoxim se liga ao organo fosforado com uma força maior do que o organo fosforado tem pela enzima. Isso faz com que o pralidoxime consiga quebrar a ligação entre o organo fosforado e a enzima, ou seja, ele arranca o organo fosforado da enzima, fazendo com que o pralidoxime depois saia da enzima juntamente com o organo fosforado. Tem uma forma de ele puxa o organo fosforado da enzima. Só que só é possível quando essa ligação entre o organo fosforado e a enzima ainda não é estável. Ela ainda é uma ligação que está sendo formada. Quando ela se estabiliza, essa força de afinidade do pralidoxime pelo organo fosforado não é superior à do organo fosforado pela enzima. E aí nós não podemos reativar a enzima. Ok? Quais são os principais usos clínicos dos inibidores da acetilcolinesterase? Então, o inibidor da acetilcolinesterase vai fazer com que os níveis de acetilcolina subam, se elevem. Então, a gente vai ter efeitos diversos, principalmente relacionados ao aumento da acetilcolina. Então, no olho nós podemos encontrar miose, ou seja, contração do esfíncter. Pode também bloquear a acomodação do olho, né? Contração do músculo ciliar. Então, no olho, a principal indicação dos anticolinestérásicos é o glaucoma de ângulo aberto ou glaucoma secundário, né? Principalmente utilizado para essa finalidade a fisostigmina e o ecotiofato, né? Que tem uma ação mais prolongada. Então, esses dois compostos eles podem ser utilizados, obviamente, com uso tópico, né? Com colírio, fisostigmina, ecotiofato, pode ser utilizado para tratamento do glaucoma, já que ele vai aumentar os níveis de acetilcolina, e a gente sabe que a acetilcolina funciona ou ativa os receptores M3, promovendo contração do músculo ciliar e aumentando o fluxo de humor aquoso para o canal de Skell, né? Também pode ser utilizado para tratar problemas do trato gastrointestinal, ou seja, para aumentar a motilidade do ilho paralítico, né? no pós-operatório, ou a atonia da bexiga. A gente viu nos agonistas colinérgicos que esses compostos podem agir principalmente em receptores do tipo M3, promovendo o aumento da motilidade do trato gastrointestinal, aumento da contração da bexiga. E os anticolinestérásicos também são capazes de fazer isso, só que fazem isso por aumentar os níveis de acetilcolina, né? Neostigmina é utilizado, mas o betanecol ele é o principal fármaco utilizado para essa indicação, já que o betanecol age apenas em M3. E se nós utilizarmos os inibidores da acetilcolinesterase, nós teremos aumento de acetilcolina, que não vai agir só em M3, vai agir em diversos outros receptores também. Principal indicação dos anticolinestérásicos, na verdade, é na placa motora. É no tratamento da miastenia gravis, né? Então, a neostigmina é utilizado para tratar miastenia gravis e o hidrofônio é utilizado não para tratar, mas para diagnosticar miastenia gravis, né? Então, se nós utilizarmos o hidrofônio, como ele tem um efeito muito rápido, se houver melhora da contração muscular, então a gente pode ter uma chance muito grande de dizer, né, de acertar que o problema é uma miastenia gravis. Já a neostigmina não. A neostigmina é utilizado para tratar mesmo, para aumentar os níveis de acetilcolina em condições de agir nos seus receptores nicotínicos musculares, né? E a reversão da toxicidade por agentes anticolinestérásicos, né, também é uma indicação, um uso clínico dos anticolinestérásicos, né? Principalmente porque os bloqueadores anticolinérgicos, melhor dizendo, os bloqueadores dos receptores colinérgicos, eles estão impedindo que a acetilcolina haja, muitas vezes por competição. Quando nós inibimos a degradação da acetilcolina, através de um anticolinesterásico, nós aumentamos os níveis e aí essa competição ela fica um pouco mais desigual, né? Então, uma das indicações também é reverter a toxicidade de agentes que estão bloqueando os receptores colinérgicos, né? Os receptores muscarínicos, principalmente, natropina, antidepressivos tricíclicos. A gente pode utilizar, né, um composto que possa aumentar os níveis de acetilcolina, ok? Fisostigmina ela é preferida nesse caso. Por quê?
Porque a gente viu que a fisiostigmina consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Ela não apresenta carga elétrica, como a neostigmina. Então, a neostigmina, como não chega ao sistema nervoso central, ele não vai reverter a toxicidade dos agentes anticolinérgicos lá no sistema nervoso central. Por isso que a fisiostigmina ela vai ser preferida nesse caso. Então, o uso aqui dos anticolinesterásicos, né, no glaucoma, como a gente já tinha visto, né, na parte anterior dessa aula, a acetilcolina ela age em receptores do tipo M3, promovendo o aumento da drenagem do humor aquoso. Isso porque ele vai contrair dois músculos, né, o músculo constrictor da íris e também o músculo ciliar. E ao contrair esses músculos, ele aumenta o espaço entre a lente e esse músculo, fazendo com que haja maior fluxo de drenagem do humor aquoso que vai até o canal de Schelm, né? E aí no canal de Schelm ele vai ser drenado e nós diminuímos os níveis de humor aquoso na câmara posterior, fazendo com que diminua também os níveis de pressão, ok? Então, se nós na parte anterior a gente utilizou agonistas, né, pilocarpina, por exemplo, é um agonista colinérgico, um agonista muscarínico que age em M3, mas nós podemos utilizar também de forma tópica, através de um colírio, fisiostigmina, que vai inibir a acetilcolinesterase, vai aumentar os níveis de acetilcolina e nós teremos também um efeito semelhante, né, de contrair o músculo constrictor e também de contrair o músculo ciliar, favorecendo assim a drenagem do humor aquoso. Bem, com relação ao tratamento do glaucoma, né, a gente não tem apenas o uso de anticolinesterásicos. A gente já viu algumas coisas, como agonistas colinérgicos, por exemplo, né, mas o tratamento do glaucoma tem muitas outras coisas, né, como a gente pode verificar aqui nessa imagem, a gente está vendo aqui o fluxo do humor aquoso, passando pelo músculo constrictor da íris até o canal de Schelm, né, esse é o fluxo normal, e a gente tem vários mecanismos para tratar o glaucoma. Um deles é contrair aqui o músculo da íris, contrair o músculo ciliar e favorecer assim a passagem, aumentar o espaço para que haja passagem do humor aquoso. Isso é o que faz, por exemplo, os agonistas colinérgicos, isso é o que faz os anticolinesterásicos, né? Mas a gente pode utilizar também agonistas adrenérgicos do tipo alfa, que vão favorecer a saída, assim como se faz com os agonistas muscarínicos. Mas os bloqueadores betas vão diminuir a secreção do humor aquoso. Os agonistas alfa-2 também vão diminuir a secreção do humor aquoso. E os inibidores da anidrase carbônica também, que são fármacos que podem ser utilizados por mecanismos diferentes, mas podem ser utilizados, né, para o tratamento do glaucoma. Mas o principal mecanismo, ou melhor, a principal indicação dos anticolinesterásicos ainda está no tratamento e no diagnóstico da miastenia gravis, né? Então, a gente pode ver um paciente aqui com miastenia gravis, um dos principais sintomas é a ptose palpebral, né? Essa queda da pálpebra. Isso acontece porque os níveis de acetilcolina eles são suficientes, mas a quantidade de receptores livres não são suficientes. E nós não temos a ligação da acetilcolina com o seu receptor, favorecendo assim a contração muscular. Então, como o músculo não consegue se contrair, ele relaxa muito e nós temos a queda, né, do músculo da pálpebra, né? Uma das principais características é a ptose palpebral. Então vamos ver como é que é o mecanismo da miastenia gravis. A gente tem aqui um impulso normal, nervoso normal, vesículas de acetilcolina sendo liberadas aqui na placa motora. A acetilcolina vai se ligar em receptores nicotínicos NM, vai abrir os canais iônicos, a entrada de sódio vai favorecer a despolarização de membrana, e a gente viu que a despolarização de membrana é responsável pela abertura dos canais de cálcio, e o cálcio vai promover a contração muscular. É assim que funciona na placa motora. Entretanto, pacientes que têm miastenia gravis, eles produzem um anticorpo que vai se ligar em receptores em receptores nicotínicos, impedindo que a acetilcolina haja. Então, apesar da quantidade de acetilcolina ser normal, essa acetilcolina ela não consegue se ligar nos seus receptores porque os receptores estão ocupados por anticorpos. Quando utilizamos um anticolinesterase, o que a gente quer é aumentar os níveis de acetilcolina
para que essa competição entre anticorpo e acetilcolina ela seja favorável à acetilcolina. Então, mais acetilcolina, mais chance do receptor ser ocupado pelo neurotransmissor e não pelo anticorpo. Então, a gente resolve boa parte dos problemas dessa falta de contração muscular, né, através do aumento da acetilcolina. A gente pode ver nesses gráficos aqui o quão aumenta, o quão melhora realmente a ação, né, da contração muscular. A gente tem aqui um impulso nervoso normal, né, de 10 milivolts, e esse impulso nervoso ele é responsável pela contração muscular. A gente tem aqui os níveis de contração muscular, isso normalmente. Na miastenia graves, a gente tem uma redução muito brusca da despolarização de membrana, resultado da não ligação da acetilcolina com seu receptor. Consequência da não despolarização de membrana é que o músculo não consegue se contrair. A gente tem uma redução drástica também da contração muscular. Quando a gente administra a neostigmina, o que é que nós observamos é um aumento pronunciado da despolarização de membrana e um aumento pronunciado também da contração muscular. A gente pode observar que não retornou aqui exatamente ao mesmo nível anterior, ao mesmo nível antes da doença, mas houve uma melhora muito grande, né? Então, o que a gente procura quando administramos neostigmina a um paciente com miastenia graves é que, mesmo que ele não retorne ao nível sem doença, mas que ele melhore bastante o nível que ele possa, né, fazer suas atividades normais sem grandes problemas. Os inibidores mais modernos da acetilcolinesterase, eles são utilizados no tratamento da demência, uma vez que eles vão aumentar os níveis de acetilcolina em determinadas áreas do sistema nervoso central, áreas essas que apresentam deficiência de acetilcolina e que muitas vezes são responsáveis pelos efeitos, né, pelas doenças, pelos mecanismos, né, da demência, né? Então, tacrina ela foi muito utilizada, hoje em dia ela não é mais utilizada principalmente pelo seu efeito tóxico no fígado, mas a donezepila, a rivastigmina e a galantamina são anticolinesterásicos bastante utilizados no tratamento das demências. Então, talvez a principal indicação ainda hoje seja o tratamento da miastenia graves, né, porque nós temos uma ação apenas em receptores nicotínicos. Quando a gente aumenta os níveis de acetilcolina que agem no trato gastrointestinal, que agem na bexiga, a gente tem efeitos não tão seletivos quanto os agonistas colinérgicos, né? Mas quando a gente trata, por exemplo, na placa motora, a gente realmente tem um efeito bastante interessante. E atualmente a gente se utiliza muito, né, dos anticolinesterásicos no tratamento de alguns tipos de demência. Bem, quais são as principais reações adversas, né, e como é que é tratado, né, essas reações adversas, né, esses efeitos tóxicos, né, causados pelos inibidores da acetilcolinesterase? Então, quando se utiliza um inibidor da acetilcolinesterase, se tem muitas reações adversas, principalmente relacionadas com o aumento da acetilcolina, que ela é muito inespecífica, age em diversos receptores no corpo todo. Então, aumenta a salivação, aumenta o lacrimejamento, que são ações colinérgicas, né? A acetilcolina é um receptor, é um neurotransmissor parasimpático, então isso é uma atividade parasimpática. Também aumenta a frequência urinária, aumenta a diarreia pelo peristaltismo do trato gastrointestinal. O mesmo efeito é o efeito da emese, né? São todos efeitos muscarínicos. Diminui a frequência e a força de contração do coração, a bradicardia também é um efeito muscarínico. E apresenta efeitos nicotínicos também, como hipertensão ou hipotensão, né? E esses efeitos também estão relacionados à atividade, né, da acetilcolina. Além disso, apresentam cólicas, também por aumento do peristaltismo gastrointestinal, broncoconstricção, né, principalmente por ativação de receptores M3, além de tremor, náuseas e indução de convulsão do sistema nervoso central. Bem, o tratamento dos inibidores da acetilcolinesterase está em bloquear os receptores da acetilcolina. E nós fazemos isso através de antagonistas muscarínicos, como por exemplo a atropina, né, que será assunto da próxima aula, né? Então, a gente pode utilizar uma atropina para bloquear o receptor e impedir que o excesso de acetilcolina consiga ativar aquele receptor.
só para resumir a aula, né, para a gente finalizar, a gente tem dois tipos de inibidores, né, da acetilcolinesterase. Os inibidores reversíveis, né, aqui está dando um exemplo de um inibidor reversível com tempo de meia-vida longa, né, que é a neostigmina, e os anticolinesteráseos irreversíveis, né? Ambos se ligam no sítio ativo da enzima, né? Os inibidores reversíveis, eles se ligam no sítio esterásico e também no sítio aniônico, e os inibidores irreversíveis se ligam apenas no sítio esterásico, né? Mas se ligam através de uma ligação bastante estável. Então nós podemos verificar aqui a neostigmina ligado ao sítio esterásico, né? O sítio da serina, também ligado ao sítio aniônico, né? O sítio do glutamato, e essa enzima vai conseguir quebrar esse composto, vai conseguir quebrar a neostigmina, só que de uma forma muito mais lenta. Então, isso vai fazer com que a enzima permaneça inativa por um tempo, né, bastante prolongado. Já os anticolinesterásicos irreversíveis, como por exemplo o diflós, né, um organofosforado, vai se ligar no sítio esterásico da enzima e vai impedir que a acetilcolina consiga se ligar no sítio ativo e consiga ser degradada, né? A gente viu também nessa aula que, para reverter os efeitos dos organofosforados, a gente pode utilizar pralidoxima. A pralidoxima, se houver tempo suficiente, né? Se a ligação do organofosforado com a enzima não for uma ligação bastante estável, não tiver sido envelhecida ainda, a pralidoxima pode se ligar no sítio aniônico, depois se ligar no organofosforado e, portanto, desligar o organofosforado da enzima, fazendo com que a enzima seja reativada. Então, chegamos ao fim dessa terceira parte da nossa aula de farmacologia colinérgica, né? Falando sobre os agonistas indiretos, sobre os anticolinesterásicos, né? Próxima parte, né? Na última parte dessa aula, falaremos sobre os antagonistas muscarínicos. Estamos vendo aí a atropina. A atropina talvez seja o principal representante dos antagonistas muscarínicos. São fármacos que se ligam no receptor e impedem que a acetilcolina consiga se ligar no receptor e promover a sua ação. Então, os antagonistas muscarínicos vão bloquear a ação colinérgica e vão, portanto, proporcionar uma maior atividade adrenérgica. Ok? Então, até a próxima parte, até a próxima videoaula.